e estamos aqui prontos para ouvi-la. Com a palavra, a doutora Maria Lúcia. Prazer vê-la. Obrigada, Elton. Bom, queria agradecer, inclusive, o convite do Bolsinhas para fazer parte aí deste painel, talvez por causa dos vários estudos que a gente está desenvolvendo na área sindical, na Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais, que surgiu de um grupo independente de estudos de direito sindical em 2019. Na APRES, a gente está desenvolvendo vários seminários e estudos de vários temas. O foco da APRES é a liberdade sindical com representatividade. Sempre foi um tema de estudos para mim. Eu fiz parte da Comissão de Direito Sindical da OAB, na época que o César era presidente. Infelizmente, nos 7 anos que eu fiquei lá, a gente não conseguiu desenvolver um estudo de alteração da estrutura sindical. Eu digo que tudo na área sindical tem que sair a fórceps, né? E às vezes não sai da melhor maneira, mas enfim. Bom, meu tema é um negociado sobre legislado, um tema que veio a ser mais desenvolvido na reforma, em que se estabeleceu de uma maneira um pouco mais textual temas que poderiam ter uma negociação, né, além ou aquém do que a legislação estabelecesse, desde que garantido um mínimo de direitos, que são os direitos previstos na Constituição Federal e que foram replicados no 611 B da CLT com a redação da reforma. A questão da contribuição voluntária de sindicatos realmente modificou bastante nessa situação, tanto os sindicatos profissionais como patronais sentiram a ausência da contribuição. Eu acabei de fazer uma pesquisa de campo com quase 600 respostas, e logo a gente vai divulgar através da APES justamente essa questão do que na psicologia social se chama de representação social de algo, né? Então, a gente buscou nessa pesquisa o que a população em geral pensa da entidade sindical, do seu papel, da sua importância e de vários temas. O negociado sobre o legislado, ele não trata de se diminuir direitos. O negociado sobre o legislado é a essência da relação sindical, né? A relação sindical, ela surge de um direito que se busca aumentar ou transacionar em determinados momentos. A vantagem, e eu digo, a beleza da relação sindical é você poder negociar situações melhores ou piores, mas adequadas à realidade daquele momento, a realidade social, a realidade econômica, né? E para isso a gente tem que ter um movimento sindical realmente representativo e forte. E, infelizmente, o nosso movimento sindical, nossa estrutura sindical realmente precisa de modificação e precisa de que se pense essa modificação para que essa representatividade realmente surja, né? Para que o trabalhador e as empresas vejam na contribuição algo em prol de si próprios. Então, eu falo que enquanto as pessoas não encararem a contribuição sindical como uma vaquinha a favor de si mesmos, não vai acontecer, né? Tentar fazer puxadinhos para isso não vai ajudar a negociação, enfim. Então, a gente está num momento em que apesar de todas as críticas que existe à reforma que foi feita no governo Temer de se transformar, eu acho que ela foi abrupta. Infelizmente, ela não veio acompanhada de uma alteração da estrutura sindical com uma plena liberdade sindical, em que aí você teria papéis de, por exemplo, o sindicato só representar o seu associado, ou, enfim, pensar outras formas. Infelizmente, para isso, a gente precisa de uma reforma constitucional, porque a unicidade sindical está na Constituição Federal, porque o STF, em 2003, na súmula 677, ele reconhece o poder governamental através do então Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, para controlar esta unicidade.
Então, a gente tem toda essa situação e que impede realmente um desenvolvimento pleno da área sindical no Brasil. O negociado sobre o legislado, ele traz a possibilidade de crescimento desse movimento sindical, e eu entendo que quando as entidades sindicais, e quando eu falo de entidades sindicais, eu estou falando de patronais e profissionais, tirarem o foco da contribuição e colocarem o foco nos seus representados, em buscá-los, em buscar as suas bases, né? Me chama a atenção essa questão, né, LGPD, as empresas, o sindicato pedindo dados, enfim, eu realmente acho que não, infelizmente não tem como dar, né? A questão de contribuições criativas e o compliance realmente é algo que se preocupa bastante. Um caso muito emblemático nessa questão de compliance foi o processo contra a Latam, na então Lanchile, né? Mas a Latam acabou com a unificação assumindo isso. O pagamento que foi feito um acordo de 12 milhões, quase 13 milhões de dólares nos Estados Unidos para o FCPA por uma questão de compliance sindical, de pagamento da empresa para os empregados, para o sindicato dos empregados, o quanto muitos compliances hoje, para quem não trabalha muito com empresa, mas muito departamento de compliance, hoje a questão para o pessoal de relações sindicais é o quanto que você pagou para o sindicato favoreceu você conseguir esse acordo. Isso é um norte para compliance, né? É também um norte a questão de você respeitar a Convenção 98 da OIT, que o Brasil ratificou e que evita essas contribuições cruzadas, enfim. Eu acho que toda essa criatividade, ela tem que ser usada no negociado, né, versus o legislado, para alterar condições de trabalho, para trazê-las a uma realidade econômica e social, para que a gente não precisasse, numa pandemia, esperar que um governo solte uma medida provisória, apesar de a gente ter um arcabouço jurídico que nos permite negociar redução e suspensão, uma série de medidas de preservação de emprego. Bastaria, eventualmente, essa questão do benefício emergencial, que é o que favorece essas situações, ele poderia ser buscado de outras maneiras, enfim. Mas não dependeria, o início dessa negociação não dependeria de uma medida provisória, que foi o que a gente ficou ansiosamente esperando o ano passado, esse ano, enfim. As perspectivas que eu vejo de negociado para legislado, enquanto a gente não tiver uma plena liberdade sindical, ela é bastante restritiva. Em todos os estudos e análises que a gente fez na APRES, que eu sempre fiz na minha vida profissional em relação aos julgados, quando a discussão é o negociado versus o legislado, quando existem ações de nulidade de acordos e instrumentos coletivos, no fundo, o que os órgãos judiciais e o Ministério Público do Trabalho dizem nas entrelinhas eu não confio nessas entidades sindicais. Porque se eles confiassem na verdadeira representatividade e legitimidade, você não vai questionar mérito de acordo. Porque as partes sabem o que é melhor para elas naquele momento. Porque eu não tenho uma relação de hipossuficiência numa negociação sindical. O sindicato profissional existe justamente para tirar a hipossuficiência individual do trabalhador. Enquanto a gente não encarar que a relação sindical ela deve ser corajosa e ela deve ser verdadeira, a gente vai continuar discutindo isso. Julgados do STF, que um que diz que pode, outro diz que não pode, o TST diz que pode, o TRT diz que não pode, aí um diz que é nulo, outro diz que não é nulo, enfim. Contribuição sindical, negociado sobre o legislado, todo instrumento coletivo é um negócio jurídico, e sendo um negócio jurídico, sempre esteve, não só antes, mas sempre esteve, né, não só com a reforma, mas sempre esteve sujeito ao Código Civil. Então, eu falo de partes capazes, então um sindicato que segue a lei no sentido de ter uma eleição correta de diretoria, de ter um registro no CNES, é exigido, então, é um requisito formal, o quórum, a votação, a evidência de uma votação correta,
né? A identificação das pessoas que participaram de assembleias, tudo isso são elementos que vão favorecer o negociado versus o legislado, porque vão tirando a possibilidade de você querer a nulidade de um instrumento coletivo por um vício de consentimento, por um erro formal. Então, a gente tem que se cercar de tudo isso. E o que é vamos dizer assim, a análise de mérito que eu posso ter num instrumento coletivo, uma análise de mérito judicial, é a questão do objeto lícito ou ilícito, né, que está evidenciado em termos de Constituição Federal e hoje do 611-B, que traz a declaração de que é um objeto ilícito a fixação de uma contribuição sindical para empregados ou taxa negocial, ou seja lá qual for o nome, sem uma prévia autorização. Então, não é questão de ser criativo, eu acho que eu tenho fama de legalista e vou continuar sendo legalista, eu acho que a gente tem que encontrar soluções dentro da lei, esse é o nosso papel como advogado. A gente pode ser criativo dentro da lei, não fora dela. A APRES está buscando pensar formas de estruturar e de fortalecer o movimento sindical. Os trabalhadores de plataforma, infelizmente, não têm representação sindical como categoria profissional, e, infelizmente, a legislação brasileira, né, como falou o Marçal, ele só vê o empregado ou não empregado, ele não vê nada aqui no meio, e muitos desses trabalhadores estão aqui no meio, e ao estarem aqui no meio, eles sequer estão dentro de uma estrutura sindical, porque o autônomo é categoria patronal. Então, mas o autônomo categoria patronal na década de 40, 50, não é o autônomo de hoje, né? E no meio desse autônomo de hoje e de um empresário ou de um empregador, ou de um empregado, eu tenho um meio termo. Então, a nossa estrutura sindical tem que ser repensada. Eu só tenho uma perspectiva de futuro para um negociado e legislado realmente verdadeiro se eu tiver uma estrutura sindical livre e representativa. Enquanto eu focar em manter uma estrutura pulverizada, que foi pensada pelo Getúlio, porque a Constituição de 88 só repete a estrutura do Getúlio com algumas alterações que geraram até umas situações um pouco esquizofrênicas, mas, enfim, ela foi pensada para pulverização, ela foi pensada a ponto de impedir a existência de um sindicato profissional nacional, é proibido. Então, vamos pensar isso, né? Por que eu tenho uma empresa? Por que eu tenho que dizer que um sindicato por empresa prejudicaria a negociação, sendo que eu conseguiria, se eu tenho um sindicato, por exemplo, para grandes empresas, montadoras, por exemplo, eu tenho força para conseguir a mesma condição de trabalho em qualquer estado do Brasil, e aí eu não vou ter buscas de mão de obra barata dentro do próprio Brasil. São assuntos profundos que o negociado sobre o legislado trazem para a gente, mas que esbarram sempre na estrutura sindical. Então, enquanto a gente não tiver sindicatos olhando para as suas bases, reconhecendo o que as bases querem, sejam elas profissionais ou patronais, e realmente negociando isso, quando eu tenho numa pandemia instrumentos coletivos que a única coisa que fazem é repetir a medida provisória sem nenhuma outra inserção, com raras exceções, e uma das exceções, inclusive, com quem eu negociei é o Metalúrgico de São Paulo, que fez um acordo coletivo de redução e suspensão e manutenção do trabalho, mas se preocupando, inclusive, com segurança do trabalhador, com cláusulas sobre segurança do trabalhador e segurança para se evitar contágio, né? Não é porque a Lilian, que é do Metalúrgicos, é diretora da APRES, mas é porque realmente é um sindicato que a gente sabe que tem uma atividade um pouco diferenciada na representação, mas muitos fizeram convenções sem assembleia, sem votação, repetiram medidas provisórias ou estabeleceram situações que não seguiam nem uma lei nem a outra, e aí quando a gente entra na questão do objeto ilícito, né? Então, são situações que eu acho que precisam ser pensadas pelos operadores do direito, que me chama a atenção agora, há pouco tempo, a APRES, inclusive, vai apresentar uma manifestação sobre a nota técnica, as novas notas técnicas, a 11, 12 e 13 do Ministério Público do Trabalho, a ponto de dizer que se o sindicato for fraco, assim, trocando em miúdos, for fraco, se ele não for representativo, se ele não conseguir negociar, o Ministério Público do Trabalho pode entrar, quer dizer... Então, se o sindicato não representa, então
tchau, sindicato, vamos criar um outro que represente, né? São esses puxadinhos que realmente me chamam a atenção e realmente me irritam, porque eu acho que ou a gente amadurece a relação sindical no Brasil, ou a gente vai continuar nessa ladainha de sempre, e aí a gente vai ficar só com CLT e não vai ter muito futuro para isso. Eu acho que todo mundo tem que pensar e pensar sem ideologias e pensar realmente de uma maneira jurídica e que traga essa representatividade e que a gente possa ter o desenvolvimento das relações de trabalho justamente através do negociado para que ele reflita a verdadeira vontade das partes dentro de uma situação econômica e social daquele momento. Essa é a vantagem do negociado sobre o legislado. A lei, ela surge depois que uma realidade já está estabelecida, e às vezes quando ela vem, essa realidade já está mudando, né? Enquanto que o negociado não, eu consigo alterar essas relações de trabalho dentro do que é exigido nesse momento. Então é isso, eu acho que a gente está, talvez vá conseguir, eu sinceramente brigo bastante por isso, estudo bastante por isso, mas não tenho muita esperança que a gente um dia vai ter uma plena liberdade sindical no Brasil. Mas eu acho que é o único caminho. Ou a gente vai buscar uma representatividade, ou o movimento sindical vai ser, com raras exceções, a coisa fake que a gente tem até hoje. É isso. Muito obrigado, doutora Maria Lúcia. Muito importante isso, essa questão estrutural, né, por trás do negociado sobre o legislado, que é muito bonito, né, falar do negociado sobre o legislado, mas nesse momento, no momento em que os sindicatos foram realmente enfraquecidos, não só por essa questão aí que extremamente importante do custeio, evidentemente, né, mas por outras situações, né, me chamou a atenção quando nós tivemos aí o advento da medida provisória 936, quando se estabeleceu faixas salariais em que o sindicato aqui seria obrigado a negociar e aqui não seria obrigado a negociar, poderia ser feito explicitamente escrito, algo absolutamente fora de nexo. Você pensar, não, tudo bem, o sindicato precisa negociar para uma determinada faixa, para outra faixa salarial não precisa negociar. Ou seja, a faixa mais abaixo, ela realmente foi fixada para atender os pequenos e micros empresários, porque o sindicato profissional não negocia para o pessoal, não vai negociar para o cara que trabalha num bar da esquina que tem 4 funcionários, o sindicato não vai negociar para essas pessoas, e nem o patronal vai ajudar esses pequenos e microempresários, que são os que têm os trabalhadores com mais baixa renda. E aí você faz um estándar mínimo de negociação porque você tem uma ausência de representatividade sindical. O que me chama a atenção é a gente precisar disso, entendeu, Elton? O meu problema não é se eu tenho uma medida provisória. Infelizmente, na realidade que a gente tem, ela foi necessária. Mas... E ela espelha essa realidade. Ela é necessária. O problema é porque ela é necessária. Porque eu preciso que um governo resolva um problema que eu poderia resolver numa estrutura sindical se ela fosse realmente representativa. Né? Porque eu tento negociar para empresas, eu trabalho para empresas, mas enfim, por que a gente tenta negociar, e eu faço muita negociação sindical no Brasil todo, e tem sindicato que sumiu? E não é de agora, não estou falando que é de pós-reforma, tá? Porque ele não tem dinheiro para ter sede, não é isso. É porque são categorias que não têm convenção coletiva, que não têm acordo coletivo, que você não consegue fazer uma negociação coletiva porque o sindicato, entendeu? Então, isso a gente precisa pensar. Porque é uma estrutura que realmente precisa ser alterada. Com certeza, doutora. Precisar da medida provisória mostra essa fragilidade. Mostra essa fragilidade, concordo plenamente. Né? E aquela história da segurança jurídica, que sempre é a questão que sempre vai em discussão quando a gente fala do segurança jurídica e área trabalhista é fake news, né? E todo mundo sempre reclama, olha, é feita a negociação coletiva e depois no final não se sabe se ela vai valer, se ela não vai valer, né? Bom, doutora, muito importante, essa questão estrutural é fundamental, as outras situações ligadas ao negociado, as dificuldades do negociado que a doutora apresentou são muito importantes, eu agradeço muitíssimo a participação da doutora, agradeço, encerrando agora esse painel aqui.